Essa é a sexta aula, né, do nosso programa, a sexta e última. A gente vai ter mais um encontro para a gente tirar as dúvidas da última aula, que foi gravada, e eu saber também como é que vocês estão indo, está colocando tudo em prática, qual foram as orientações que vocês já conseguiram aplicar, já conseguiram colocar em prática, como está, o que está sendo, quais são os resultados que vocês já estão tendo, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre atividade física e o aspecto intestinal. E vocês sabem que o intestino ele é chamado de segundo cérebro e ele é extremamente importante também para a gente que tem enxaqueca. Assim como a atividade física. A atividade física ela é importante para todos os aspectos da saúde, para todas as pessoas, mas para a gente que tem enxaqueca, ela é especialmente importante. Então, a gente precisa fazer atividade física. Qual que é a atividade física que a gente que tem enxaqueca precisa fazer? Pode ser qualquer atividade física. Então, pode ser corrida, caminhada, academia, yoga, pilates, sei lá, natação, bicicleta, qualquer tipo de atividade física pode ser feita. Mas tem muita gente que fala que quando faz atividade física, principalmente musculação, sente mais dor de cabeça, sente crises. A musculação acaba sendo um gatilho. E aí eu vou já dizer para vocês, eu vou orientar vocês aqui durante a aula, o problema não é a atividade física, é a forma como você está fazendo essa atividade física, tá? E aí a gente vai explanar aqui para vocês entenderem qual que é o jeito correto de vocês fazerem essa atividade física para que ela não se torne um gatilho para a sua enxaqueca, e sim um preventivo, ok? Principal aspecto da atividade física que vai causar algum prejuízo, que vai ser gatilho para a sua enxaqueca, é a respiração. O problema da atividade física para quem tem enxaqueca é que a gente respira da forma errada quando a gente está fazendo o exercício. Então, principalmente durante a musculação, o que as pessoas fazem? Quando elas vão pegar o peso, elas prendem a respiração e fazem o exercício em apneia. Isso é o modo errado para qualquer pessoa. Mas para quem tem enxaqueca, isso pode ser um gatilho instantâneo. Porque o que acontece? Você está exigindo mais do músculo sem fornecer para ele o oxigênio que ele precisa para realizar aquela tarefa. E para nós que temos enxaqueca, já tem um cérebro ali mais sensível, ele vai interpretar isso como um gatilho para dor. Ele vai desencadear ali toda aquela reação inflamatória que a gente viu lá na primeira aula. Então, a respiração é extremamente importante para quando a gente está fazendo atividade física. Vai pegar o peso, você pode escolher 2 tipos de respiração. Ou você inspira enquanto você faz a força, e expira quando você faz o movimento contrário, que seria a força, não colocar tanta força assim, né, para fazer o movimento, mas também você não pode desabar de vez que lesiona. Então, fez a força para pegar o peso, sustentar o peso, você faz isso durante a inspiração. E baixa esse peso na expiração. Essa é a forma correta, isso vai evitar demais a sua enxaqueca. Faz uma diferença enorme para a gente que tem enxaqueca, faz diferença para qualquer pessoa, mas especialmente para a gente, isso evita que a força, que fazer força, que pegar peso, se torne um gatilho para a nossa enxaqueca, tá? A segunda forma de respiração, você vai fazer o contrário, você primeiro respira e puxa o peso enquanto estiver expirando. Tem gente que consegue, mas particularmente eu acho bem ineficiente. Fisiologicamente, você está expirando enquanto você faz a força, em vez de trazer mais oxigênio nesse momento. Então, o primeiro tipo de respiração é muito mais eficiente, fisiologicamente mais correta e vai
te ajudar muito, tá? E aí, vamos lá, quais são os benefícios? A atividade física, ela tem diversos benefícios. Primeiro, é reduzir a inflamação sistêmica, ela melhora a circulação, melhora a oxigenação do cérebro, isso é importante para a gente. Ela modula os neurotransmissores, reduz o estresse, melhora a qualidade do sono, modula a microbioma do intestino. A atividade física também vai ser muito importante para quem tem problemas intestinais. Aumenta a sensibilidade à insulina, picos ou quedas de insulina é um problema para quem tem enxaqueca. Então, a atividade física ajuda a regular, fortalece os músculos dessa região aqui, ó. Fortalecimento desses músculos é importante, porque são músculos que carregam muita tensão e podem prejudicar muito a gente que tem enxaqueca. Se a gente tem essa musculatura muito tensa ou muito desalinhada, a gente pode ter a tensão muscular como um gatilho para enxaqueca, tá? Aumenta a saúde vascular, ela aumenta a variabilidade cardíaca. Então, por exemplo, se você faz atividade física, o seu organismo está acostumado a acelerar o seu coração e voltar à calma. E isso evita aquele mecanismo que a gente fez lá, que a gente falou lá de luta ou fuga. Normalmente, quando o seu coração acelera muito, o seu corpo entende que é um sinal de risco, ele vai desencadear toda aquela cadeia de luta ou fuga, que vai ser uma crise, um gatilho para enxaqueca. Mas a atividade física ajuda o seu organismo a entender essa variabilidade não como um risco, né? E ajuda também a você manter esse mecanismo mais estável. Por exemplo, você começa a fazer atividade física, você vai notar que se você andar um pouquinho mais rápido, seu coração já dispara logo. Mas à medida que você vai fazendo a caminhada, você vai notando que mesmo correndo um pouco, o seu coração já não dispara tanto. Então, isso também ajuda a gente a manter o nosso organismo, o nosso sistema vascular mais estável para evitar crises de enxaqueca, tá? E também ele ajuda a reequilibrar os nossos hormônios, tá? Então, todos esses pontos que o exercício físico ajuda o nosso organismo a melhorar, são pontos que vai melhorar também a nossa enxaqueca, porque você vai manter o organismo mais equilibrado. E um organismo mais equilibrado é um organismo que não entende qualquer coisa como um gatilho para dor, tá? Então, todos esses benefícios são importantes para a gente. Qual atividade? Como eu já falei, qualquer atividade. Quando fazer atividade física, aqui eu não estou me referindo à hora do dia, não. Mas se você está em crise, você não vai fazer, por exemplo, uma musculação, tá? Se você está em crise, você não vai fazer uma corrida. Então, isso é importante. Dá para fazer exercício quando está na crise? Precisa, mas tem que ser um exercício leve. Se você está em crise de enxaqueca, você vai fazer uma caminhada leve, sempre muito atenta à respiração profunda durante toda a caminhada. Você vai fazer um alongamento, você não vai fazer atividades de alto impacto, nem atividades que exijam muito do seu sistema muscular, do seu sistema circulatório, do seu coração, enquanto você está em crise. Então, em crise, você vai fazer um alongamento leve, você vai fazer uma caminhada mais lenta, tá? Mas dá para fazer durante a crise. Mas aí, durante a crise, são esses tipos de exercício. Fora da crise, você vai fazer qualquer exercício que você acha que fica legal para você, que você goste de fazer, tendo, obviamente, cuidado com aquilo que eu já falei lá no início, que é o tipo de respiração. Quando a gente pega o peso, a gente não pode entrar em apneia quando se pega peso, tá? Pegar o peso sempre com inspiração profunda. Durante a inspiração, você pega o peso. Durante a inspiração, você faz a força, tá? Para que você consiga
fazer o seu exercício sem ele se tornar um gatilho para a sua enxaqueca, tá? Quanto tempo de exercício a gente precisa fazer? Se você quer melhorar a sua saúde geral, você precisa aí de uma média de 50 minutos. Se você precisar ganhar massa muscular, um pouco mais. Mas para a gente que tem enxaqueca, se o seu objetivo é só manter a sua enxaqueca sob controle, existem estudos que já comprovaram que 20 minutos de exercício diário é suficiente. Então, ali entre 20 e 25 minutos de exercício diários, você já consegue manter a sua enxaqueca sob controle, tá? Então, qual é esse exercício que você vai fazer por 20 minutos? Caminhada, alongamento, yoga, pilates, dança, qualquer exercício. Mas precisa de, no mínimo, 20 minutos diário para a gente conseguir manter a enxaqueca sob controle, tá? E nesse sentido, a internet ajuda muito, porque tem vários treinos, tem várias plataformas na internet, tem alguns aplicativos também. Eu uso um aplicativo, acho que é Alf Home, muito bom. Ele tem treinos curtos, tá? Os treinos são entre 13 a 15 minutos, e aí eu faço 2 vezes para eu fechar o tempo que eu preciso aí, que é no mínimo de 20 minutos, ou eu faço um treino de 15 minutos e faço 5 minutos de alongamento, para eu fechar aí esses 20 minutos de exercício diário, e é uma opção para vocês também, tanto o aplicativo quanto as plataformas. Tem várias plataformas na internet que trazem esses treinos mais curtos, tá? Para vocês. É importante isso. Então, conforme os estudos e a prática, que é uma coisa que eu tenho testado há anos, 20 minutos diários de exercício são suficientes para manter sua enxaqueca sob controle. Vai emagrecer? Pode até ser que emagreça, mas vai manter sua enxaqueca sob controle, com certeza, tá? Então, o objetivo aqui, como a enxaqueca, 20 minutos diários é suficiente. E o cuidado que a gente precisa ter com a hidratação. Se você está desidratada, você não está bebendo água suficiente, você vai ter problemas com a atividade física. E quando você faz atividade física, o seu corpo exige mais do seu sistema circulatório. Se você está desidratada, você vai estar com sangue mais viscoso, com mais plaquetas, vai estar com sangue mais grosso, por assim dizer, e isso vai fazer com que a sua pressão suba. Então, a hidratação é importante, especialmente durante a atividade física. Não é para você beber 2 litros de água enquanto faz o exercício, porque não vai ser legal, mas ir tomando ali goles de água durante o exercício é importante. E a manutenção da hidratação diária é fundamental. Gente, às vezes a gente tem uma crise de enxaqueca só porque não bebeu água suficiente. Então, beber água, apesar de parecer uma coisa muito simples, é uma coisa muito importante para quem tem enxaqueca. Bom? E aí, vocês falam muito assim, eu bebo bastante água. Só que uma coisa é você beber bastante água. Outra coisa é você beber água suficiente. Então, se eu digo assim para vocês, bebi 2 litros de água hoje. Bebi bastante água. Mas eu bebi água suficiente? Não. Porque para o meu peso corporal, eu preciso de no mínimo 2,5 litros. Então, eu bebi bastante água, mas eu não bebi água suficiente. Então, é importante a gente ter clareza disso. Beber bastante água não é beber água suficiente. E aí, como que a gente sabe quanto é a água suficiente para o nosso organismo, em vez de só ser bastante, mas ser suficiente? Aí, anotem aí, papel e caneta, vamos anotar. Você vai pegar, primeiro passo é se pesar, né? Você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 35. E aí você vai ver quanto de água você precisa, tá? Então, 35 ml por quilo é o que a gente precisa de água. Então, se você tá mais gordinha, você vai precisar de mais água, tá? Se você tá mais magrinha,
você precisa de menos água. Mas a conta é essa, tá? 35 vezes o seu peso atual, e aí você vai saber quanto de água o seu organismo precisa para ele funcionar bem, ok? E no nosso caso, não só funcionar bem, como evitar as crises, tá bom? Bom, próximo passo, agora que que eu já expliquei para vocês sobre atividade física, sobre o exercício, é a gente cuidar do nosso intestino. O intestino, ele é chamado de segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem um sistema nervoso próprio, ele tem milhões de neurônios, eu acho que é o órgão que tem mais neurônio, tirando o encéfalo. Ele tem uma comunicação direta com o nervo vago, que é um nervo, inclusive, muito importante para acalmar nossas emoções, tá? E eu já falei isso para vocês, mas é sempre bom lembrar, entre 80% a 90% da serotonina que circula no nosso corpo, ela é produzida no intestino. E vocês sabem que a serotonina é um hormônio do bem-estar. Então, não dá para você estar feliz se o seu intestino não está funcionando bem. Se você não tem um intestino saudável, você vai ter mais irritabilidade, você vai ter mais ansiedade, você vai ter mais depressão e você vai ter mais crises de enxaqueca. Porque a gente já viu também que a serotonina está diretamente relacionada às crises de enxaqueca. Então, se o seu intestino não está bem, nada no seu corpo vai estar bem, o seu humor não vai estar bem, o seu emocional não vai estar bem, e as suas crises de enxaqueca serão mais constantes e mais intensas. Então, cuidar do intestino é extremamente importante, tá? Ele também produz neurotransmissores, né? Como a gente já falou, tem alguns neurotransmissores GABA, de dopamina e tal, que são produzidos no intestino. A microbiota do intestino, que são as bactérias benéficas para o nosso corpo, elas controlam a inflamação, controlam o humor, controla a nossa sensibilidade à dor. Então, um intestino que não está bem, que está inflamado, que está com hiperpermeabilidade, que está com a microbiota não funcional, vai trazer para a gente uma sensibilidade maior à dor. E aí, para a gente que tem enxaqueca, problema puro, tá? Uma outra coisa que o intestino faz é que ele regula a nossa imunidade, ele regula 70% ali, mais ou menos, da nossa imunidade. Então, gente com o intestino prejudicado vai estar mais propensa a ter outras doenças diversas, bacterianas e virais, tá bom? Então, o que é que causa problemas no intestino? Inflamação, uso de medicamentos, principalmente antibióticos. Quando a gente toma antibiótico, a gente deveria, por protocolo, fazer uma reposição da microbiota intestinal. O protocolo de antibiótico deveria vir acompanhado de um protocolo de probióticos, sabe? De reposição da flora intestinal, porque quando a gente toma um antibiótico, ele não é seletivo. Ele vai matar toda a bactéria que ele encontrar. Entende? E isso prejudica o intestino, tá? Os anti-inflamatórios também acabam por prejudicar um pouco o intestino. Estresse crônico. Gente, estresse prejudica tudo na vida, né? Inclusive o nosso intestino. Má qualidade de sono, sedentarismo, infecção, excesso de álcool, excesso de toxinas, isso aí a gente tem muito, a gente usa muito inseticida, a gente come produtos cheios de agrotóxicos, então as toxinas que a gente vai ingerindo ao longo da vida também prejudicam muito o intestino. Uma dieta com pouca fibra vai prejudicar. Os adoçantes, o excesso de açúcar, as deficiências nutricionais, falta de nutrientes, né? De tudo, vitaminas, minerais, tudo isso vai fazer com que a gente tenha esse prejuízo, tá? E existe, deixa eu ver aqui, voltar aqui só esse slide.
Eu coloquei aqui essas causas em 2 colunas. Por quê? Porque a gente tem mais de um problema no intestino. Quais são os principais problemas que a gente tem no intestino? É a desbiose intestinal, que é a desregulação dessas bactérias, que são benéficas para o corpo. A hiperpermeabilidade, que é o afastamento das membranas do intestino. As células do intestino, elas são assim, coladinhas, tá? Que é para elas regularem o que passa e o que não passa. Mas a gente pode ter um descolamento, um afastamento. E aí a gente vai ter moléculas que não deveria passar, conseguindo passar nessa barreira. Isso chama de hipermeabilidade do intestino. Então, é um segundo problema. E a gente tem também as síndromes fúngicas, tá? Que também são bem comuns, mas a desbiose e a hipermeabilidade são mais comuns, tá? Aí por isso que eu coloquei aqui em 2 colunas, mas percebam que as mesmas coisas que prejudicam as bactérias, a flora intestinal, também prejudicam a permeabilidade do intestino, tá? Então vamos lá. Qual que são as medidas básicas para a gente cuidar aí desse intestino? Primeiro, ingestão de água, tem que beber bastante água. Segundo, a gente precisa aumentar o consumo de fibras, principalmente as fibras pré-bióticas, porque a gente fala muito em probióticos, né? Quando a gente fala em intestino. O probiótico seria o quê? Seriam essas bactérias que são benéficas para o intestino, que a gente vai fazer para repor a flora intestinal. Mas essas bactérias vão se alimentar de quê? Então, a gente precisa de probióticos, pré-bióticos, né? Perdão, pré-bióticos, que são fibras que vão alimentar essas bactérias benéficas para o nosso organismo, para ele conseguir ali manter o nosso intestino saudável, tá? Então, a gente precisa aumentar o consumo dessas fibras pré-bióticas. E quais são as principais fontes? Anotem aí. Aveia, psyllium, gente, é semente de trançagem, tá? A linhaça, a chia, os vegetais de uma forma geral, a banana verde, que é aquilo que a gente chama de biomassa, né? Cozinha ela verde e congela para a gente utilizar em sopas, em caldos, dá para utilizar em bastante coisa. A alcachofra e a cebola são alguns exemplos de pré-bióticos, tá? De alimentos que têm fibras pré-bióticas. A cebola aí, nesse caso, precisa ser ela crua, ela é mais eficiente. E aí, eu sugiro a vocês a cebola roxa. A cebola roxa, ela é um pouco mais adocicada, ela é melhor para você comer crua, tá? Outra medida básica é incluir alimentos fermentados na nossa dieta, tá? Esses elementos fermentados, eles vão agir ali como probióticos, tá? Eles vão estar repondo essas bactérias que são benéficas no nosso intestino. E aí a gente pode fazer a aveia fermentada, pode ser o iogurte natural, agora um iogurte natural sem sabor e sem açúcar, tá? E a kombucha, que é uma bebida natural, parece um refrigerante, mas ela é mais natural, ela tem fermentação natural, ela não tem aditivos químicos, e aí é bem bacana para vocês utilizarem. Outra medida não está repetido esse slide. Enfim, isso aí que a gente já falou. E aí eu vou trazer aqui para vocês um protocolo básico, tá? De cuidados para o intestino em 3 fases. A primeira fase, a gente vai reduzir as bactérias que são nocivas para o nosso intestino. Essa fase dura 14 dias, ali, 2 semanas, mais ou menos. A segunda fase, a gente vai repor as bactérias que são benéficas ou ajudá-las a crescer no nosso intestino. E na terceira fase, a gente vai fazer uma reestruturação, uma cura do biofilme, que é a da mucosa do nosso intestino, para a gente conseguir ter esse intestino mais saudável, tá? Por que eu falo que esse é um protocolo básico? Porque você pode ter aí problemas mais específicos.
Você pode ter um problema em uma região mais específica do seu intestino. Você pode ter um problema com um tipo específico de bactéria. Aí você precisa de um exame mais aprofundado para você verificar, né, e ver como fazer esse realinhamento, né, o tratamento desse intestino. Mas aqui é um protocolo básico, geral, que vai servir para qualquer pessoa, tá? E eu fiz ele muito pensado na gente que tem enxaqueca, porque dentro do protocolo de desbiose tem algumas ervas que para a gente podem ser um gatilho para enxaqueca, então eu montei esse protocolo pensando em nós, tá? E é um protocolo básico. Se você tiver um problema mais específico, aí você precisa de um tratamento mais específico também, tá bom? Então vamos lá. Na primeira semana desse protocolo, que são 14 dias, a gente vai utilizar como ervas principais o tomilho e o alecrim, tá? Que pode ser em forma de chá ou em forma de tintura. E aí, para o chá, essa é a indicação: uma colher de chá de tomilho seco, uma colher de alecrim para 250 ml de água. Como os dois são folhas, a gente vai fazer em infusão, a gente não ferve. Vamos lembrar disso, tá? Isso aqui é importante. E aí a gente vai tomar ele no meado da tarde ou de manhã em jejum. O extrato de própolis verde, a gente vai tomar 20 gotas após o almoço. Serve outro própolis? Não, tem que ser o verde, tá? Porque aqui ele tem uma ação específica, tá? Como bactericida. Então, precisa ser ele. O gengibre, aí eu coloquei aqui um gengibre não concentrado. Então, se você for usar como chá, em vez de você usar aquela dose de uma colher de café para uma xícara de água, você vai utilizar uma fatia fininha do gengibre para fazer o chá. E se você usar em pó, você vai usar 1/4 da colher de chá, tá? Então tem que ser pouco gengibre para você fazer isso aí. E você vai tomar ali no horário do almoço. O vinagre de maçã é uma colher de chá diluída em 150 ml de água que você vai tomar antes do almoço. Aqui tem um ponto de atenção. Se você tem gastrite, tá com gastrite ativa, não é assim, ano passado eu tive uma gastrite. Não, agora. Você tá com a gastrite ativa agora, não tome o vinagre de maçã, tá? E não tome o vinagre de maçã também se você for comer qualquer coisa com farinha de trigo, que é uma coisa que a gente vai precisar eliminar nessa fase, a gente vai ver no próximo slide. Não tomar junto com o vinagre de maçã. Ai, saiu um pouquinho do... Tá. E aí, nessa fase, a gente vai utilizar mais cebola, alho poró, alho refogados. A cebola roxa pode ser crua. Vai utilizar o gengibre, vai utilizar bastante peixe, frango, arroz, batata, mandioca. E a gente vai evitar alimentos que tenham fibra fermentável. Quais são eles? Trigo, feijão, ervilha, aveia. Quando a gente está usando o protocolo, a gente precisa. Tem alguns alimentos que a gente vai retirar em uma fase, vai incluir em outra. Então, a aveia, por exemplo, eu falei com vocês que a aveia fermentada ela é importante para a gente manter a saúde do intestino, mas quando você estiver fazendo esse protocolo, nas 2 primeiras semanas, você não vai utilizar aveia. Aveia, feijão, lentilha, ervilha, farinha de trigo de jeito nenhum, tá? Para a gente tirar essas fibras que são fermentáveis. Por quê? Porque são fibras que vão alimentar as bactérias. E nesse momento a gente não quer alimentar ninguém. A gente quer eliminar elas, tá? Como você está trabalhando aqui com antibióticos naturais, eles são
menos agressivos, então eles vão conseguir eliminar as bactérias que fazem mal para a gente, mas eles não vão prejudicar tanto as bactérias que são benéficas para o nosso organismo. Então, essas 2 primeiras semanas, a gente quer fazer uma limpeza, tá? E evitar os alimentos envelhecidos, justamente porque são alimentos que são fermentados, ok? Na segunda fase, que é da semana 3 a 6, da terceira à sexta semana, a gente vai fazer o quê? A gente vai repor as bactérias que são saudáveis para o nosso organismo. A gente vai alimentar as que sobraram lá depois dessa primeira fase de limpeza. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar a goma de acácia. Se não achar em casa de produtos naturais, vocês conseguem comprar pela internet. Você vai usar 1 colher de chá por dia, diluído em água. Depois de 15 dias, como são 3 semanas, né, nessa fase de protocolo, depois dos 15 dias você aumenta para 1 colher. Aí você vai utilizar a banana verde, que você pode utilizar o pó ou a biomassa feita em casa. Pega a banana verde, lava, cozinha na panela de pressão, depois você bate ela e você utiliza aquela pasta. Você pode utilizar diluída em água em bebê, você pode utilizar no suco, você pode utilizar nas sopas, tá? E aí você vai utilizar da mesma forma que você vai utilizar a goma de acácia. Começa com meia colher, depois de 7 dias, aqui não é 14, depois de 7 dias, você aumenta para 1 colher. E um ponto de atenção aqui, se você tem intestino preso, tem muito ressecamento, muita prisão de ventre, você não vai usar a banana verde, você vai usar só a goma de acácia, porque a banana verde, ela pode ressecar ainda mais o intestino, tá? E bastante água, não, água suficiente nessa segunda fase, tá? E aí, nessa segunda fase, como a gente está querendo realmente alimentar as bactérias boas e fazer com que elas se proliferem mais no nosso intestino, aí a gente volta a utilizar os fermentados, as fibras que são fermentáveis. Aí a gente volta a utilizar a aveia, por exemplo, tá? Você pode utilizar comer ela normal, ou você pode fazer a aveia fermentada. Coloca 2 colheres de sopa de aveia em um pote de vidro, isso aqui é importante, não usem plásticos, tá? Sempre pote de vidro. Coloca a água até cobrir, coloca em um ambiente mais escuro, não tampa, por favor, pelo amor de Deus. Eu coloco aqueles filtros de café em cima e fecho, ou você pode colocar um paninho fininho, cobre esse pote de vidro, ou coloca ele em um lugar bem escuro, deixa de um dia para o outro, no outro dia ele já vai estar fermentado, e só você colocar na geladeira. Se você quiser acelerar isso um pouquinho, você pode incluir aí 1 colher de iogurte natural, sem sabor e sem adoçante, tá? Você pode incluir aí. Depois dela fermentada, você pode consumir ela com mel, por exemplo, tá? Outra coisa importante aqui é o ponto dessa fermentação. Se ela tem que ficar com um cheiro de fermento natural. Ela fica com cheiro levezinho de fermento natural. Tá com cheiro muito forte, aí passou do ponto. Se ficar sem cheiro nenhum, não fermentou direito, tá? Eu coloquei aqui 6 horas na geladeira, pensando em se você acrescentar o iogurte natural. Se acrescentar o iogurte natural, você pode deixar lá na geladeira para ela fermentar na geladeira, tá? Por 6 horas. Se você não usar o iogurte, for só a aveia e a água, aí você deixa fora da geladeira e um período de 8 a 12 horas, certo? Pode ser iogurte natural também, sem sabor e sem adoçante, tá? Nessa fase. Inclui a linhaça hidratada. Linhaça hidratada, você bota a linhaça, cobre com água, cobre com
passa um pouquinho, sabe? Uns 2 dedinhos assim, acima do nível, para que você consiga extrair a pectina dela, tá? E consumir durante a noite. O mesmo com a raiz de chicória. Mas a raiz de chicória você vai colocar ela dentro do protocolo só a partir da semana 4. Aí eu falei, né? Da semana 3 à semana 6, essa segunda fase do protocolo. Então, a partir da 4ª semana, você inclui a semente de chicória que você pode utilizar também durante o almoço. Pode ser no almoço, ela. É interessante. Então, nessa segunda fase, a gente vai incluir aí o arroz frio. Por que o arroz frio, gente? Porque quando você pega esse arroz, você cozinha, você leva ele para a geladeira e você tira novamente, claro que tem que ficar um tempo, né? Você modifica o amido. E esse amido resistente, ele é benéfico para o nosso intestino. Então, aquele arroz que você botou na geladeira e deixou de um dia para o outro, ele é bom, tá? Vai comer o arroz gelado? Não, pode aquecer, mas você não vai cozinhar ele novamente, tá? Você aquece só um pouquinho para ele ficar ali morninho, não deixar ele muito quente, não, que aí você modifica novamente o amido. Caldo de frango, frutas como a maçã e a pera, que são ricas em pectinas, verduras como a abobrinha, chuchu, cenoura cozida ou crua, a cenoura crua também foi o que eu botei aqui embaixo. É uma excelente opção para a gente conseguir, tá? Para a gente utilizar aí para o intestino. Vamos lá. E aí, na semana 4, a gente está na fase final desse protocolo, que é a fase 3, que é a fase de reparar a barreira intestinal, que é chamado também de biofilme. E para esse fim, a gente vai utilizar a alteia, que é uma mucilagem reparadora, ela é uma planta, você pode usar o chá, ou você pode fazer infusão fria, você coloca ela na água e machuca mesmo, com machucador, e depois é só tomar. Se você não achar em casa de produtos naturais, provavelmente você ache na internet em cápsula, tá? Uma outra opção é a malva, você acha com mais facilidade do que a alteia, que você pode também fazer o chá ou fazer essa maceração a frio também. Uma colher de sopa para 300 ml de água, a gente já falou sobre isso, folhas a gente não ferve, tá? Ou a maceração a frio, essa mesma quantidade de erva, só que você vai botar menos água. Macera bem primeiro, depois você coloca um pouco mais de água e toma. Ou se você quiser, toma com menos água mesmo, vai ficar ali mais concentrada, tá? Mas funciona igual. Camomila e melissa, que a gente vai utilizar à noite. Você pode acrescentar aí uma fatia bem fininha de gengibre, tá? Nesse chá. E o caldo de ossos, que a gente vai utilizar de 4 a 6 vezes nessa semana aí, que é a última fase do protocolo. Caldo de ossos é o queijo de mocotó, é aquele canja de galinha, né? Que chama, o pessoal chama, que você utiliza os ossos da galinha para fazer a sopa, sem o arroz, obviamente. Ou caldo de mocotó, aqui, que vai ajudar bastante a gente a fazer essa regeneração do biofilme do nosso intestino. Completo esse protocolo, a gente vai ter um intestino mais saudável e a gente vai poder voltar para a nossa alimentação normal, mas sem excessos, né? Obviamente. Para a gente manter a qualidade desse intestino, manter esse intestino mais saudável, para a gente conseguir viver sem enxaqueca, ter um sono melhor, ter mais disposição, tá?
porque como eu já falei para vocês, um intestino saudável gera um organismo saudável. E aí é muito importante a gente manter, tá? A saúde desse intestino. Esse é um protocolo básico, vocês podem fazer tranquilamente, tá? Sem medo, que ele serve tanto para a gente não ter enxaqueca, como ele também não altera nenhum outro problema, muito pelo contrário, ele vai ajudar em outros problemas de saúde, caso você tenha. Ok? Para o desafio de hoje, depois de assistir essa aula, eu quero que vocês mandem lá no grupo de depoimentos por que foi importante vocês assistirem essa aula, como que ajudou vocês. E para o desafio da semana, além de manter o seu diário da cura, eu quero que vocês iniciem o protocolo de limpeza intestinal. E aí a gente vai se encontrar na próxima semana, ao vivo, para a gente tirar as dúvidas, tá? Enfim, de todas as aulas, qualquer dúvida que você tenha. E eu quero também saber de vocês como é que vocês estão indo, tá botando tudo em prática, tá fazendo direitinho, o que vocês conseguiram implementar, o que vocês não conseguiram implementar, tá? Para a gente trazer aqui mais dicas, mais sugestões de como você montar, colocar tudo isso dentro da sua rotina, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. A gente se vê ao vivo no nosso próximo encontro.